dessa energia canceriana que nós estamos vivendo, o Sol em Câncer, e aonde o assunto que ele se encontra no ano, né? Eu tô aqui com o mapa do ano, né? O ano que nós estamos vivendo, 2024, e ele tá ali transitando, né? Começou agora dia 20, né? Transitar nos relacionamentos, né? E trazendo uma sensibilidade bem grande ali, né? É ali que nós vamos estar, ou já estamos, dependendo, né, de como você está sentindo, vamos nos sentir mais vulneráveis, né? Câncer, isso para todos, gente, não importa se vocês são cancerianos, quem não é de câncer. Isso está acontecendo para todo mundo, porque nós temos, lembrando, nós temos todos os signos no nosso mapa. Eu estou aqui com um mapa, que é o mapa, na verdade, o mapa do ano, né? Então, nós temos um mapa natal que nós temos todos os signos. Então, o Sol, ele vai transitando por ali, e aonde que você tem câncer, tá mexendo. E provavelmente tem a ver com as relações, né? Relacionamentos que eu tô falando aqui são relacionamentos mais de todo dia, relacionamentos que nós temos um compromisso, né? Que nós temos alguma intimidade, né? E na intimidade também, não vai só mexer, não está só mexendo com as relações em si, mas está mexendo com a intimidade dessa relação. Ou melhor, que nós, para que a gente crie intimidade, né? E no momento de hoje, né, todos nós, com trabalhos muito em casa, né, e com o digital, né, com as relações as relações no digital estão mais fortes que as relações em casa, né, com os nossos familiares ou com os nossos relacionamentos, né? Isso está cada vez mais distanciando essa intimidade, né? E a vida, né? Voltando, eu tô falando a minha interpretação, né? Do mapa de 2024, o que eu enxergo, porque existe uma técnica que todos os astrólogos seguem, não tem como fugir da técnica, mas existe aquele olhar particular de cada um, né? Existe a intuição, a sensibilidade do profissional, né? E uma coisa que eu aprendi na astrologia empresarial, né? Eu aqui no caso como microempreendedora com vocês, né? Nós falamos, cada um de nós comunicamos com um público específico, né? Então, o meu relacionamento com o meu cliente ou o meu público-alvo, né? É diferente o que eu falo, o foco daquilo que eu falo, que o outro astrólogo vai falar. Por isso que é maravilhoso, né? Nós temos N profissionais para atender aquele nicho, né? Aquele grupo de pessoas que provavelmente tem uma sintonia, né, com o astrólogo. E eu tô falando aqui no caso de vocês, a sintonia que vocês têm comigo, né? Que eu descobri isso com o marketing da alma, que eu já sabia, mas depois comprovei com a astrologia, né? Dessa sintonia que nós temos nas relações, né? Com, no caso, o cliente, o público-alvo, e
nas nossas relações de família, relações íntimas, relações profissionais. Então, não vem para nós ninguém, isso é uma certeza da natureza que a astrologia nos ensina. Não vem ninguém, né? Não chega perto de nós, por isso que não adianta ter muitos mecanismos de atração e de propagar, né? Porque não adianta, vai vir aquela pessoa que sintoniza com a nossa dor, né? Como falam muito aí. Então, é essa dor que eu tô falando deste momento, né? Este momento que nós estamos vivendo no ano, e eu diria, isso eu tô falando a partir, nós estamos hoje é 26, né? De 20 de junho, já estamos no dia 26 aqui, né? Isso, para mim, né, eu estenderia aqui essa tendência, essa previsão, para depois também que entrar em Leão, né? Então, continua a tônica das relações, né? Então, vamos datar isso aí direitinho, mais ou menos, né? Então, de 20 de junho, né, a 20 de agosto, né? Eu diria que as nossas relações, elas estão mais como um cristal, né? E aí entra a comunicação que eu estava falando com vocês, postando, né? Colocando um material. Aí entra a comunicação, né? Por isso que eu vinha já preparando, conversando ali com vocês, através dos posts, né? Ter esse cuidado, né, com o que a gente fala, né, ter esse amor, esse olhar mais delicado com a forma como a gente expressa, né, ou pelo menos se observar, né, quem não tem muito traquejo, né, de ficar se observando, mas se observar, né, quando fala com seu parceiro ou sua parceira, né, porque eles estão assim, ó, gente, eu vou colocar bem o que eu enxergo aqui, né, e eu vivo, né, porque a gente vive também, né, a gente também sofre, né, vamos dizer assim, a gente sabe, mas sofre igual, né, porque tem que passar pela experiência. Então, é como se nós estivéssemos nos relacionando ou com o pai ou com a mãe. Então, ali no eixo das relações, né, estão o pai e a mãe, tá? A nossa família, né? Então, é como se existisse uma cegueira, principalmente para quem não se conhece, para quem não faz um trabalho de autoconhecimento, com mapa, com terapias, né, outras terapias, porque há uma inconsciência, que é a cegueira, que tu está falando com a pessoa, né? Mas na verdade tu está falando com a tua mãe ou com teu pai, né? E aí trazendo, nós estamos lembrando, né? Câncer é onde está o sol, tá sendo iluminado, né? O sol iluminando o câncer. Câncer são sentimentos, são emoções de família, né? Emoções, aquelas primeiras emoções que nós tivemos, né? Pode sim ser emoções muito legais, né? Mas aí não tem problema, aí tá tudo bem, né? A gente não precisa, a gente tá bem, não vai precisar se aprofundar, se conhecer, né? Mas a vida é isso, tem dois lados, né? E aí vem as emoções que são aquelas emoções da nossa criança, por isso que a lua do ano é a lua em Leão, né? É aquela criança, lua é que não tá claro, né?
Então, é aquela criança, e ali o local que está é a casa, a área de Escorpião, que são as crises, né? Para que a gente se enxergue e evolua ali, né? Então, é isso que quando a gente está se relacionando e se comunicando nas relações, né? Isso é o mais importante, né? Se observe o outro, né? Porque provavelmente vocês estão falando com pessoas que não é vocês, tá? São as projeções que a gente fala, né? E aí vem as dores da criança. Todo mundo tem a dor da criança. Isso eu sei pelo mapa que eu tenho a experiência que me traz, né? Não tem uma pessoa que não tenha uma dor, que não traga uma dor da criança. Senão não teria uma lua, né? E nesse caso desse ano, a vida está querendo nos mostrar que dor é essa, né? Que pelo que eu leio aqui, né? Aí eu tô falando da lua em leão na casa de Escorpião, que é a casa 8, né? E também aqui falando de Quiron em Áries, né? Lá na casa 4 do mapa, lá embaixo, ó, tá? Aqui, ó, né? Então eu tô falando aqui, ó, de Quiron em Áries, nesse local aqui embaixo, que é as raízes, né? Que é a família, a casa 4, o passado. Então, Quiron é a nossa ferida, né? Que é aonde, no nosso mapa, ali sinaliza que é o trabalho que a gente pode fazer de ajudar os outros, né? Então aqui tá falando que todos nós está sendo levantado, né? Trazido para fora as nossas feridas, que tem a ver com o abandono. Criança abandonada, criança rejeitada. Isso não quer dizer que a gente foi efetivamente abandonado, rejeitado. Pode ver na tua história, eu ver na minha, né? E pensar, não, mas Cibele tá louca, porque eu não fui abandonado, eu não fui rejeitado. Mas eu não tenho consciência, eu não lembro, eu não sei, isso é inconsciência, que eu tive porque o que importa é o sentimento daquela criança, né? Então, é um sentimento de abandono, não é o abandono em si. Na nossa vida é isso, né? A gente vai aprendendo nas terapias, nos conhecimentos que a gente traz, que isso, acho que a pesquisa tá já pegando isso, né? A gente não o que a gente pensa, a gente é o que a gente sente, né? Porque a criança continua sentindo, né? Porque a prova é que por que eu escuto? Por que uma pessoa escuta o que eu escuto e ela não fica chateada, e ela não fica brava? Isso não incomoda ela. Porque ela não foi ferida, ou não se sentiu ferida naquela questão que eu senti, né? E aqui no mapa está falando que todos nós, a maioria, por uma questão, oi, seja bem-vinda, tá? Por uma questão ou outra, nós estamos querendo ser vistos, olhados, né? Não sei se a palavra, mas é essa que saiu aqui. Reconhecidos, né? A gente quer atenção. Lua em Leão é isso, é atenção, né? E olha só que interessante, né? E todos nós podemos aparecer, né, num vídeo hoje
e ter a atenção do mundo. Não é interessante isso? Mas eu acredito que nunca, pelo menos que eu tô com quase 57, eu nunca vi as pessoas tão em busca de atenção como agora, né? E as relações tão um sem olhar o outro, né? E a criança, aquela criança, ela sente falta. Aí ela fica braba, aí ela chora, aí ela se isola, né? E não interessa, ela não quer saber. A tua parte criança, ela não quer saber, né? Então, o que fazer, né? O que vamos fazer com isso? O importante aqui é por isso que eu tô aqui para ajudar você sem o teu mapa, mesmo assim, para que vocês não estraguem os seus relacionamentos ou não ajudem, né? Porque a gente não estraga um relacionamento sozinho, né? Ou não, mas que vocês tenham consciência que vocês não estão brigando com aquela pessoa em si e o problema não é aquela pessoa, né? É uma falta de clareza de você com a sua criança, com aquilo que você precisa. E que, gente, com o tempo, com o mapa, tá ali, a gente sabe, mas com o tempo, e esse é o trabalho de toda a terapia, né? Que vai ao encontro do equilíbrio, é a nossa independência, né? Ter consciência. E eu sei, gente, eu me relaciono, é o segundo relacionamento que eu tô, né? A gente ainda quer que o outro nos dê tudo que a gente sente que precisa, né? E que nos adule, que seja um pai daquele que a gente saiba, ou uma mãe daquela que a gente idealiza, né? Mas não é assim, né? A evolução, ela nos leva, perdão, nem diz, né? O mapa diz, mas a prática nos mostra, é só ter olhos para enxergar, que tudo empurra a gente para independência, né? E por isso o sol, né? O sol, ele nos leva à independência de energia, né? Porque tudo acaba em energia, começa e acaba em energia. Começa no sentido de que a gente pode dizer, o outro não olha para mim, né? Ou, ela não olha para mim, ela não me dá atenção. Mas o que tu quer? Tu quer energia ali em ti, né? Então, o que tu vai fazer, né? Aí tu vai parar e pensar assim, para aí. O que eu posso fazer para que a atenção venha a mim sem eu impor essa atenção, querer que outra pessoa me dê atenção. Ou seja, nós estamos falando de liberdade, né? E por isso que tem essa internet aqui. E que isso é maravilhoso, esse ponto de vista, esse lado do digital da internet. Que tu deixa aqui, quem é para olhar vai olhar, quem não é não vai olhar, né? Então, gente, voltando, aqui não saindo, né, do foco, todo ano nós entramos, dia 20, 21, 22, né, de cada ano. Oi, boa noite. Nós entramos em Áries, né, dia 20, 21, 22 de março. Para quê? Isso é a prova de que todos nós viemos buscar independência. Que Áries é o signo da independência, onde tu começa a buscar independência, né? O eu, né? O ser, né?
E este ano, gente, ó, vou mostrar para vocês aqui, por mais que vocês não... Aqui, o solzinho em Áries entrou na casa 4, né, do mapa do ano. O que quer dizer isso? Casa 4 é a casa de Câncer, é a área da família, né? Por isso que a gente vai interpretando, juntando o quebra-cabeça, um quebra-cabeça, né, o mapa. E ali, né, ali, essa área é uma área, o Câncer é um signo de água. Água são emoções, lembra? Rio Grande do Sul, ninguém tem como esquecer, né? Sul, lá embaixo, eu já até fiz um vídeo sobre. Muita água, né? Então, nós entramos porque nós queremos independência emocional. Água são emoções para nós, quando a gente estuda os elementos da natureza. E na casa 4, gente, é independência emocional mesmo. Por quê? Porque a casa lá da mãe, da família, onde nós fomos nutridos emocionalmente no passado, só que não é aquele, né? Coraçãozinho, né? O nutrido, amor aos coraçãozinhos, o nutrido com amor. A vida real não é assim. A vida real é para que a gente evolua. A mãe também tinha os problemas dela, o pai também, família inteira, todos nós. Então não é assim alguém que vai te dar o que tu quer, o amor maravilhoso e tal, né? Então é para que a gente busque isso. Na maioria das vezes a gente não teve, né? Como a gente gostaria, tá? Então, essa água, né? Onde Áries no começo do ano entrou, apesar de ser um ano de Capricórnio, de planeta, mas só para entenderem melhor, que é um ano que nós entramos 2024, um ano de Saturno, que é o planeta regente de Capricórnio e Aquário, né? Sempre o Sol entra em Áries, 20 de março, né? Todo ano. E esse ano ele entrou ali naquela área da água. E Áries sempre, nós iniciamos o ano como se a gente dissesse assim, todo mundo, né? O geralzão que eu tô falando. Todos nós vamos, de novo, tentar ser independente. E vamos trabalhar alguma coisa, alguma área ali, né? Independência. E esse ano é das emoções, porque é a casa 4. As emoções, aquelas emoções. Aí nós vamos lá, o regente da casa 4, que é a Lua, né? Que é a criança, tá num local bem densificado, com emoções água que se tornou gelo, que estão sólidas, solidificaram ali. Por isso que eu falei dessa criança que não foi vista. É como se ela tivesse sido invisível quando criança. Todos nós. Então, oi gente, boa noite. Então, como se ela tivesse... Esse é o sentimento geralzão, né? E como quem tem Lua em Leão mais forte, tá? Quem tem Câncer pega mais, claro que pega mais, mas de uma forma geral os outros signos, as pessoas que têm os outros signos também sentem, né? Então, uma criança que foi abandonada, esse sentimento. Uma criança que não foi vista, que ninguém viu, não enxergou, não deram atenção. É esse o sentimento de todo mundo. Agora, imaginem todo mundo sentindo isso e rindo, né? E não mostrando isso e guardando isso dentro. Como é que fica? A outra parte, agora vamos àquilo que eu estava falando, nossa parte bicho, lembram?
e da nossa parte humana racional, vamos dizer assim, né? Que é o inconsciente e o consciente, né? Nós também podemos falar parte Deus e humana, mas vamos deixar assim bicho e humano para ficar mais fácil. Então, como fica essa parte que não consegue disfarçar? Essa parte que é o bicho mesmo, o cachorro que sacode o rabinho, ele não controla, ele tá feliz, ele não consegue controlar, né? E tu sente isso. Lembrando que eu tinha falado, né, que as pessoas que têm essa parte bicho, que é o emocional forte, elas têm muito mais alcance aqui na rede, né? Aquele alcance que não é alcance, que é orgânico, né, vamos dizer assim. Então, porque as emoções, elas contagiam. As emoções, ela não tem como, é energia forte, não tem como tu mentir, né? Tem pessoas que têm isso forte, esse lado. Então, o que acontece? Né? E câncer agora, nesse momento que nós estamos vivendo, e aí tem, gente, nos trânsitos aqui, eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas só para dizer, vocês sabem, quem está acompanhando, previsões e tal, aí tem Mercúrio que está em câncer, que é o nosso, nós estamos, nós pensamos com sentimentos, né? Mais ou menos assim. Oi, gente, boa noite, seja bem-vindo. Nós temos Mercúrio, é a razão, é o pensamento, né? Aí tem negociações, não são muito legais de fazer nesse momento, porque nós vamos estar muito emocionais, né? Então é meio delicado, né? E nós temos Vênus em câncer, né? E Vênus, as relações, é isso que eu tô falando, além do Sol estar em câncer. E o Sol, ele clareia isso. Então, vamos aproveitar para, nesse momento, né, até 20 de agosto, enxergar a nossa criança, o que ela está querendo de verdade. Como é que a gente vai enxergar se ela não está aqui? A gente não pode enxergar, né? E quanto mais tu está desconectado da tua criança, né? Vocês estão... Aí vai do mais conectado, menos conectado. Quanto mais conectado com a criança, mais tu sabe a tua necessidade. Pode esbravejar, pode chorar, pode ser bem criança, mas tu tem contato com ela. Então, tu tem mais clareza do que tu necessita. Quanto menos contato tu tem com essa criança, no sentido de estar mais sério... Perdão, gente, está mais sério ou séria, está mais, sabe, está mais racional, né? No sentido de, tipo, abafou a criança, sabe? Sai pra lá. Menos contato tu vai ter, tu não vai conseguir, né? Saber direito, né? O que essa criança quer. Então... que nós percebemos como isso? Nas relações, quando a gente vai atrás do outro na relação e o outro nega aquilo que a gente quer, né? Pode ser várias coisas. Aqui fala muito, muito disso, da atenção, né, gente? Tá? Da compaixão, daquele carinho, daquele amor incondicional, sabe? Tu vai fazer tudo e a pessoa vai te perdoar. Aquele amor idealizado, sabe? Fala disso, né? Um amor que não existe, na verdade, num ser humano, ainda nesse ponto que nós estamos de evolução. Então, estamos falando de muitas... Eu sei que está muito repetida essa palavra ilusão, eu vou falando aqui, mas eu vou pensando nisso. Então, mas eu tenho que falar essa palavra que é mais compreensível para todos. Então, existem muitas ilusões, gente, nas relações. Nós se iludimos muito com as relações. Todos nós temos algum mais ou menos ponto nas relações. Nós acreditamos no príncipe ou na princesa, né?
que vai nos salvar, que vai nos amar incondicionalmente. É muito forte isso. Boa noite, oi. Então, vamos cuidar para não detonar as nossas relações, porque tem tudo para acontecer isso. Quando, na verdade, em sã consciência, no seu centramento, você não quer isso, né? Então, e aqui, aí entra o famoso ego, quando não é um eu centrado, né? Quando, o que é o ego desequilibrado, distorcido, que pra mim todo mundo tem, né? Um pouco mais ou menos. É aquele que é aquilo, o outro, né? Tu vê muito, é o outro, tudo é o outro, né? E, inclusive o outro que tem que te salvar, o outro que tem que te dar tudo que tu quer, né? E aquele ego saudável é quando diz, não, eu me responsabilizo pelas minhas necessidades, o outro não tá me dando. Então, eu vou buscar, e geralmente nós, nas relações, isso é um padrãozão que a gente aprende, enxerga na astrologia, nos mapas, nós vamos de encontro justamente a pessoa que ou não vai dar para nós aquilo que a gente quer, né? Ou é aquela pessoa que vai nos completar pela oposição. Então, existe sabe aquela história do espelho, né? Tu vai enxergar isso na intimidade, né? Não no início, que é tudo assim, né, gente? A gente sabe disso, né? Mas depois, na intimidade, né? No dia a dia, né? Com o tempo, né? Aí vem Saturno é danado, o tempo não tem jeito, o tempo ele vai aprofundando, vai desnudando todos nós, né? Então, saber viver com a verdade que o tempo nos traz é uma sabedoria muito grande que a gente vai aprendendo. Mas não é fácil, né? Porque a gente vai enxergar ali aquela parte nossa que a gente gostaria, né, de ter e não tem, né? E pior, nem sabe disso, né? Então, que é a parte que nos completa, né? E então, o que eu vejo hoje nas relações, não só pelo mapa, o mapa me traz essa clareza, né? Mas pela prática. As relações não é para ter felicidade maravilhosa, as relações é uma pura evolução. Tu tem momentos legais, né? Mas não é só isso, e a gente quer só um lado. Aí vem esse eixo aqui, gente, ó. Esse eixo do mapa do ano, que é o eixo que a gente chama existencial. Deixa eu ver se eu peguei certo, peraí. É aqui, peraí. O eixo existencial, né, que nós temos em todo o mapa de cada um, né? É o eixo ali da casa 6 e 12, que fala nesse ano, que é enxergar o que a gente não enxerga, né? Vivendo isso profundamente, né? Então, porque nós vamos aprendendo desde que começou o ano, né? E vamos até 20, né? De novo de março, quando virar para o próximo, nós vamos aprender quem nós somos e que nós não temos consciência. Aí vem o lado aquele bicho, né? Como se nós não conseguíssemos mais. É a tal de máscara também, falando de outra forma. Aquela... Voltando, né? Deu uma reconectada aí por causa do sinal, mas vamos lá. Então, voltando, então, por isso o lado bicho, né? Nós não vamos mais conseguir, e é nos relacionamentos ali, deixar aquele nosso lado disfarçar,
né? Não mostrar, né? Ou ficar guardando, abafando aquela criança que quer brincar, que quer ser feliz, que quer buscar, que quer mudança, que quer coisas novas, mas só que não é o outro que vai fazer pra gente, né? E não é incompetência do outro, não é nada, pelo contrário, o outro, ele através dos desafios, ele nos cutuca, ele nos provoca para que a gente vá buscar, né? E eu, pelo menos, na minha vida, na minha história de vida, por isso que eu tô falando de relações, né? O outro foi o motor na minha vida de crescimento, sem dúvida alguma, né? Então, que bom que tem o outro, né? E as pesquisas científicas, né, falam, comprovam, né, continua comprovando, né, que as relações fazem com que a gente viva mais, né? Porque tem esse cutuco, né, pra gente ir pra frente, senão a gente se acomoda, não tem jeito, né? Então, gente, uma sugestão aqui, né? A gente vai continuar falando sobre isso, né? Mas uma sugestão que eu deixo aqui para vocês, para trabalhar, para viver melhor esses meses, principalmente mês que vem é um mês esse mês, vamos lá, vamos por partes, como diria o Chuck, né? Esse mês, né? É um mês que tá muito bom, bem legal, né? Isso é uma previsão, é uma tendência, assim, que eu tô dando bem resumida e sintética para vocês, tá? Para que vocês trabalhem a imaginação de vocês, né? Como, né? Direcionando elas para aquilo que vocês querem, tá? Porque se a gente deixa por isso que a astrologia é bom, né? Cada mês é bom para alguma coisa, né? Então, percebam a sua sensibilidade, né? Percebam aquilo que toca vocês mais, aquilo que faz você chorar, se emocionar, né? Não só coisas que não chorar, que tá triste, mas também mas aquilo que toca você mesmo, principalmente que te emociona, né? Que é um sinal de que aquilo ali tem a ver com o seu papel na sociedade, né? Que tem a ver com aquilo que aquilo que toca a alma, né? Por isso aqui que eu tô com o marketing da alma no digital. Nós falamos muita coisa, né? Mas a gente se esquece daquilo que é mais importante, né? E o mundo digital, que é o mundo de Aquário, é o mundo da fraternidade, disso, daquilo, mas distorceu completamente, né? A gente distorce um monte, né? Porque tem o outro lado, né? Sempre tem a sombra e a luz, aquele negócio. Mas, voltando, então, o que a gente pode fazer de legal? Discernir, né? Então, o que eu tô pensando que tá me bagunçando aqui a minha cabeça? Opa, vou direcionar para uma coisa legal, tá? E aí, eu dou sempre o exemplo aquele, eu tô irritada, né? Então, eu vou fazer exercício, né? Então, vai meditar, fica quieto, vai meditar antes de colocar os pés pelas mãos, né? Porque se é um mês da imaginação, isso é bem lei isso. Se é um mês onde a gente tá mais água, né? Com mais sensibilidade, mais emocional, é um mês maravilhoso para se emocionar, para perceber as emoções, os sentimentos, o que tem dentro da gente, né? Mas também é um mês que nós estamos muito suscetíveis às influências externas, às emoções dos outros,
aos pensamentos dos outros, aos sentimentos dos outros e faz uma mistura que a gente não sabe mais quem a gente é, né? Porque é isso que está acontecendo agora. Nós estamos começando a perceber, principalmente quem já se trabalha, que a gente se perdeu, né? A gente não sabe mais quem a gente é. E aqui na internet, aqui no digital, eu percebo isso, né? Então, tá tudo interligado, né? Nas conexões, nas relações. Então, o objetivo é buscar discernimento. Como a gente tem discernimento? Se recolhendo um pouco, né? Meditando. Ou quem não faz isso, não sabe fazer isso, não quer, vai colocar energia no exercício. Vai fazer alguma coisa que o corpo que gaste essa energia emocional. Porque senão ela vai ser usada para outra coisa que você não quer, tá? Então, imaginem, procura fazer alguns exercícios de imaginação. 1 minutinho agora. Vamos só exercitar aqui, né? Isso eu tô falando agora no mês de, principalmente até 20 de julho, tá, gente? Procurem só imaginar agora, né? Como você gostaria de estar. O estado interno de você, né? Só imaginem na sua frente, feche os olhos, imagine o seu rosto, né? Como você gostaria de estar emocionalmente, internamente. Isso já dá E lembrando sempre de respirar 3 vezes no mínimo pelo nariz, lenta e profundamente. Por quê? Eu aqui na internet, a internet é como se a gente estivesse aqui, né, juntinho, tá? Eu vou trazer vocês aqui para mim, vai entrar aqui dentro de mim pensamentos, emoções que vocês estão. Oi, gente, entrando mais gente, tá? Que vocês estão aí. E eu vou expirar para vocês, mesmo que seja na rede de energia, gente. Eu vou expirar a minha intenção com vocês aqui, que é a coisa mais preciosa que tem, que é o que é verdadeiro, o bicho, né? É o bicho, tá? Então, vamos cuidar desse bicho, que pode ser a criança, a mesma coisa também, o bichinho, a criança, que tem uma capacidade muito grande de ser autêntico, né? Que nós perdemos, né? Óbvio que nós perdemos a nossa autenticidade, né? A nossa, não é autenticidade, é a palavra, espontaneidade, né? Nós perdemos a nossa espontaneidade. Cadê ela, né? Porque são muitas regras para seguir nesse mundo que parece que não tem regras, né? E essa regra interior aqui, ela foi esquecida, e é aqui que tá a criança, bem aqui, ó. E que é o chakra cardíaco, né, gente? E eu aprendi isso com a biopsicologia, o estudo dos chakras, que nós não realizamos, nós não criamos nada na realidade se nós não sentirmos aqui, tá? Então vamos procurar imaginar tudo que for bom que a gente quer nesse momento, que é um momento bem legal para fazer isso, além de se conectar com o nosso eu superior, com o nosso melhor, o nosso ser espiritual, isso, seja qual for religião que você tiver ou que você acreditar, porque é nós, o Deus em nós, vai fazer com que a gente melhore, fique melhor. Não é o outro tá que nem a gente. Apesar de não mostrar, mas ele possivelmente ele tá, porque ele tá no rodo, né? Então, independência emocional é isso. É a hora que a gente brigou com alguém que a gente ama muito, né? E que não tá dando certo, ou que parará aquela coisa, o que a gente faz?
A gente se recolhe sabendo que ali não é ali que a gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem quando a gente se recolhe e muda o nosso estado emocional. Por isso que eu defendo muito a meditação, que eu gosto da meditação, porque eu consigo fazer isso sozinha, sem ninguém. Eu não preciso marcar nada para isso, né? Então, é muito legal a gente ir sabendo disso, né? Tá bom, gente?